Olá, mais um Conexão Benão no ar. Tô aqui com meu amigo Hélio Brito Júnior. Hélio, nós não combinamos porque você fez uma série de mudanças na Hub, na DMC, né? Que já não é mais Hub. Então eu vou deixar você falar o que você é hoje na sua empresa, para eu não falar besteira, né? É o CEO da Hub. Não, da DMC Viagens de Incentivos. Beno, são alguns negócios juntos, Então, né? Eu acho que eu sou empreendedor em série, talvez. total. Seja uma boa definição. Sim. Eu sou o fundador lá, um cara de visão. Se tivesse que ter uma sigla, seria alguma coisa relacionada à visão, à estratégia. Para inventar siglas, CVO, Chief Vision Officer. Gostei. Mas é porque é isso, eu não Visionário e corajoso, né? Um confident, um corajoso. Balls. CVBO. Adorei. Porque né? Haja, né? Porra, haja, cara. É difícil empreender. Mas. Então, hoje lá a gente tem 3 negócios nesse mesmo ecossistema, que começou com uma agência de eventos e viagens corporativas. Hoje é a DMC-IE, né, de incentivos e eventos. Depois dela veio a DMC Music Branding, que é uma agência musical para fazer músicas para redes do varejo. A gente vai na excelência de como transformar aquela marca em playlist. E um software de distribuição via web, que a gente inventou anos antes do Spotify aparecer. E agora a empresa mais nova aí do ecossistema, que começamos em 2023, na saída da pandemia, que é a SG Pulse, que é uma empresa veio para transformar o turismo pela lente da sustentabilidade, do ESG. Eu não acho que o ESG é um trend que veio e vai passar. Eu acho que o ESG vem para ficar, principalmente porque ele é intuitivo a cada um de nós. O ESG está dentro das pessoas, talvez não dentro dos negócios, porque os negócios têm o objetivo de gerar dinheiro, nem sempre prosperidade para todos, né? Mas quando se olha para a pessoa física, elas sempre querem prosperidade para todos, quer compartilhar. Então eu coloco o ESG nesse lugar de intuição, nesse lugar onde todo mundo sabe o que é, embora não saiba. É meio até uma dicotomia isso, mas eu acho que o ESG ele vem para ficar. Então, desde 23 aí, a gente tem investido tempo, tecnologia, pessoas e muito amor aí para fazer acontecer essa ESG Pulse, que é a terceira empresa do ecossistema aí do Hub Ótimo. de negócios. Não, porque ninguém melhor que você, porque são várias frentes aí. Adorei o CBO aí. CVBO. O Chief Balls Officer, porque é isso mesmo. E, Hélio, eu falei pra você, vamos ter que começar. A gente tava aqui nos bastidores trocando uma ideia, e Iago, que tá aqui tocando com a gente também, já se interessou, porque eu conheço algumas histórias desse cara, um cara que me inspira demais, me nomeou esse ano uma coisa que todo mundo tem, que são as crenças limitantes. Eu tô fazendo terapia, você sabe, porque eu te contei, vai fazer... Não, já fez um ano, mas eu não... Esse termo pra mim, e nomear às vezes coisas é bom, né? Porque Sim. daí você... você se depara com alguma coisa que você travou na vida e fala, caramba, por que eu não tô conseguindo ir em frente? E tá lá uma crença limitante que você tem que voltar atrás e ir em frente. Mas o senhor Hélio aqui não teve uma crença limitante ao fazer um negócio de frango, é isso? Que eu acabei de saber isso aí, não, esse você vai ter que contar... Que ele é super empreendedor, ele ainda não contou outras ideias, não sei se dá para dar spoiler lá do negócio do terreno, que você tem as ideias, que eu fiquei fascinado pelo que você contou. São Chico, né? São Chico. Mas essa já foi, cara. Você era, quando você falou, tinha 20 e poucos anos de idade e o cara foi ter o quê? Um abatedouro de frango. Uma abatedouro de frango. A gente abatia 3.500 frangos por dia. Foi uma experimentação na área industrial para perceber que a minha vocação não era abater frango, mas foi na verdade não foi ideia minha, foi o meu pai com o melhor amigo dele que queriam arrumar alguma coisa para os filhos fazer. E decidiram abrir um abatedouro de frango para os filhos, como se os filhos quisessem abater frango, muito Sim. louco isso. Né? O amigo do meu pai, o Eumene, tinha
2 granjas grandes Vou de pegar mais frango. aqui, porque vamos tomar cerveja. Vamos tomar cerveja. Então eu tinha 2 granjas lá de 35 mil frangos em cada uma. E resolveram que ia montar um abatedouro para os meninos tocarem. Vamos lá, ele tem 2 filhos. Aí começaram lá, como que a gente vai montar, começaram a estudar. Pegaram uma área antiga da fazenda deles, um galpãozão, que era uma antiga sede, um pé direito grande e tal. Fazenda dos anos, sei lá, 1500, fazenda antiga no estado de São Paulo. E aí montaram lá o abatedouro e caiu no meu colo. Agora você tem que tocar aí o abatedouro. Eu falei, não, cara, eu sou guia de viagens. Eu faço viagem de incentivo, eu fico rodando o mundo com grupos criando experiências incríveis. Eu não quero tocar um abatedouro de frango, pai. Não quero. Fui lá, ajudei ele, montamos software. Eu sou tarado em desenvolver software, né? Montei o software para fazer a gestão da produção, quantos quilos entravam, quanto que produzia. Aprendemos um monte de manha da indústria do frango. Aprendemos o quanto que é insalubre, o quanto que, você tinha que cortar o bico do frango para um não comer o outro dentro da granja. Você dá antibiótico na água para o frango não ficar doente naquela condição, porque ele não anda. Uhum. A granja é de um tamanho que o frango fica ali comendo. Confinado, né? Confinado, luz o dia inteiro. Os bichos meio neuróticos, comendo, crescendo. E tinha que parar no dia 43, porque pro dia 44 a curva de engorda diminuía. E aí, você gastava a ração e o cara não engordava 30 gramas. Caraca, que louco. Então, naquele dia tal, tinha que estar com todo mundo no abate. Então, eu percebi o hormônio que é adicionado na ração. Então eu falei, cara, é uma coisa que eu não quero me meter. Não é saudável pros bichos, pra gente que nunca mais come frango na vida. Eu te perguntar, você parou de comer frango por causa disso? Cara. O ciclo é interessante até. Eu acho que uma coisa é o processo de engorda e criação do frango, que pode ser livre, que pode ser de um outro formato. O processo... É um objetivo, né, Helio? Você tá alimentando as pessoas, mas não é... então, tipo, as coisas só tem estômago, né, pra tocar um negócio desse. Então, assim, as coisas que você não usava do frango, tipo pulmão, as vísceras, né? Ia lá para uma caldeira que usava no processo de fabricação, né? Você já aproveita já tudo, aproveitava, né? Pro porco, aí aquilo virava... Então você aproveita tudo. Então tem uma coisa bonita, mas tem uma coisa muito feia também. Mas o que eu gostava de fazer era o turismo. Eu sempre fui, desde os 18 anos, guia de turismo e coordenador de... Cuidei de muita gente, carreguei muita mala, perdi muito voo. Então... Mas você começou como? Sendo turista de viagem da Disney, alguma coisa Cara, assim? Como que você entrou eu era nessa? guia da Disney, brother. Já moleque, então? Moleque, 18 anos. Caraca. Fiz 18 anos. Nem em faculdade você já foi trabalhar? Já fui trabalhar. Eu fui fazer intercâmbio com 17, eu morei 1 ano no Michigan. Eu voltei com inglês fluente. Sim, 17. E aí E ainda mais no Michigan, deve ter um accent lá bem... Não, e não tinha nenhum brasileiro, não tinha ninguém. Melhor ali. ainda, né? Eu ficava imerso no inglês, então eu voltei super bem. E aí com isso já arrumei emprego, já voltei empregado do intercâmbio. Sim, sabia falar outra língua. Nessa agência que só fazia viagens internacionais. Hoje ela faliu, mas era a Estela Barros Turismo, ela foi uma grande agência na época. Né? Tia Estela. Vovó Estela. E aí era o filho dela, o Luiz Barros, o cara que realmente estruturou o negócio. E lá eu aprendi a fazer viagem de incentivo, aprendi muita coisa. Foi uma escola, fiquei lá até os quase 30 anos de idade. Aí eu fundei Tive uma passagem na favela Heliópolis ali para fazer um projeto que eu quis fazer, que era o meu TCC da FAAP. Aí quando eu voltei, saí da Estela Barros, fiquei nesse projeto socioambiental lá em Heliópolis. Mas você abriu uma ONG ou foi trabalhar com alguma entidade? Como é que foi isso? Não, fui empreender também. Empreender na favela? Pô, e quando ninguém falava disso, Hélio? Caraca! Foi em 98 eu me formei na FAP, né? E o meu TCC era que só o lucro tiraria alguém da situação de pobreza. Essa foi o meu TCC, mais ou menos isso. Naquela época existia um pouquinho de patrocínio cultural. Você pegava dinheiro de uma empresa para fazer um projeto cultural, Lei Rouanet. Então tinha um pouquinho desse mecanismo
de patrocínios assim, mas era diferente, eu queria gerar lucro. Então, eu fui com essa ideia para a favela Heliópolis e montei um projeto lá, fiquei uns 5 anos, até eu falir. Caramba, 5 anos. Mas desculpa. Mas o lucro em prol de pessoas carentes, assim. Não era algo. Porque empreendedor já sabe o que é lucro, mas não, você levar isso para gente que está em condições desfavoráveis pra caramba, né? O projeto social, naquela época, na década de 90, ele dependia de patrocínio, único e exclusivamente de dinheiro de alguém. Né? Então eu falei, não, gente, a gente tem que criar um projeto social que gere seu próprio recurso, que se banque por si só e que traga lucro para dividir com todo mundo. Né? O que seria hoje um stakeholder capitalismo, né? Dentro do capitalismo consciente, como que o lucro é distribuído pelos que trabalham e não para o dono, né? Que era o shareholder capitalismo. Então, eu já estava vislumbrando um capitalismo novo lá e cheguei em Heliópolis com essa ideia. E os caras me acharam estranho. Falaram, você é playboy, você é burguês, você é do Itaim Bibi, você vem aqui na favela querer ganhar dinheiro, querer fazer lucro. Aqui a história é diferente. Você chegou na caruda, você não foi por alguém lá? Cara, eu até fui por alguém, porque eu atendia lá na Estela Barros a GM. E o seu André Bier, na época, ele era virou um amigo, porque eu fazia todas as viagens internacionais com ele e tal, e eu falei, pô, seu André, eu fiz um TCC e eu queria me aproximar aí de um ambiente aí do Instituto. GM tinha um instituto lá em Heliópolis. Tá. Aí o senhor André me conectou e eu pude fazer um pitch para as lideranças da favela lá na época sobre a minha ideia. E aí eu fui lá, fiz o pitch e eu fui rechaçado. Olha. Não, você é playboy, você é burguês aqui, não tem essa de lucro. Aqui a gente, se mata para conseguir um patrocínio. Lembro que acho que a Rexona estava patrocinando uma quadra poliesportiva, eles estavam super felizes e tal. Eu falei, então tá bom, eu saí andando. Eu falei, então tá, valeu, obrigado, vou procurar outra freguesia, ora pois, né? E teve uma resistência porque eles tinham doações e você veio com uma mentalidade completamente diferente. De empreender para gerar grana. Que é o que faz o Gerando Falcões hoje, que é Sim. Que veio depois, obviamente, né? Então, essa história aí, eu saí com o rabinho entre as pernas, com medo até. Falei, caralho, os caras, aqui, eu vou apanhar, você... Aí veio um cara atrás de mim, o Alexandre Antunes, lembra até hoje, Hélio, eu gostei dessa história, eu acho que eu posso te ajudar. E aí a gente começou a escrever um projeto juntos. Era a minha ideia, mas o jeito que o Alexandre tinha para construir projetos para a dona Ruth Cardoso, na época do Capacitação Solidária. Esposa do Fernando Henrique. Falecida dona Ruth. O seu André também já faleceu, o seu André Bier lá, que me apoiou. Então a gente escreveu o projeto para a Ruth Cardoso, ela comprou. Falou, gente, vocês estão premiados, vocês são do Comunidade Solidária agora, que hoje talvez seja o Bolsa Família, mas era o precursor desses pseudo-assistencialismos do governo federal, né? Para a comunidade carente. Então aí com o aval da dona Ruth, eu voltei para a GM e falei, consegui. Só que vai ser um programa independente, porque a liderança não me aceitou. Então eu vou ter que entrar totalmente independente em Heliópolis para fazer um projeto. Você nem pensou em desistir. Imagina, foi em frente. Eu estava sendo convidado por uma amiga para fundar uma agência de eventos, que já tinha investidor, que virou uma super agência de viagem de incentivo especializada, com os principais feras do mercado de viagens gringas milionárias. Eu falei, Cláudio, não vou, porque eu tô assinando meu projeto na favela com a dona Ruth Cardoso, mano. Não vou fundar a agência de incentivo, cara. Não vou pra favela. E quis muito fazer o projeto. E aí o seu André me apoiou também. E aí eu consegui uma área na Sabesp, que era ali muro com Heliópolis. E lá a gente construiu um viveiro escola. Na época eu era super nas viagens de provas de aventura, sabe? De bicicleta, trekking, remo. E aí eu fui para esse lugar de levar os meninos para recuperar a autoestima com o esporte e aventura.
E a gente começou a trabalhar a educação ambiental no viveiro, escola. A gente recebia as crianças de Heliópolis para aprender sobre ecologia, sustentabilidade, e a parte de geração de renda ficava por uma oficina de velas que a gente fazia com quem não queria pegar pesado na parte de jardinagem, porque a gente produziu muita muda. A gente plantou mais de 700 árvores em Heliópolis, se eu não me engano. Ah, que legal. Foram milhares de mudas de planta condimentar e planta medicinal para distribuir para as crianças que vinham. Então, boldo, manjericão, capuchinha, foi legal. Eu fiquei uns 5 anos. E a Marta Suplicy assumiu a prefeitura do estado de São Paulo, e aí toda obra pública que tinha jardim vinha para os meninos de Heliópolis. Então, o projeto chamava Formação Viverista na época. E aí, cara, eles tinham uma renda familiar na média de R$ 400 naquela época, por família. E a cada 10 dias a gente estava fazendo R$ 700 por garoto. Fazendo a implementação, né? Só que como... Dobrando quase o sustento da família. Né? O sustento da família. Então, porque era isso, era geração de renda, injeção de renda direto. Do negócio, empresa de jardinagem, né? Ia direto para eles. O meu erro foi que eu não me remunerei por causa do medo que eu tinha de que aqui você é playboy, aqui você não ganha dinheiro, aqui é outra história, né? Então eu não cuidei da minha sustentabilidade financeira, pegava tudo e distribuía para quem era do projeto, para os meninos que estavam a fim de ir na obra lá trampar. Depois disso eu acabei falindo, porque eu não zero remuneração, porque começou a entrar muita obra. Então eu não tinha mais os meus freelas que eu fazia. Eu viajava lá, passava 10 dias em Paris com um grupo, sei lá, da GM, voltava lá, ganhava diário em euro, voltava, trocava, só sobrava um dinheirinho, né? Não era ainda na mentalidade de empresário de querer juntar dinheiro, fazer patrimônio. Imagino que outra vibe. Imagino que outra época, sei lá, sem família, filho e tudo mais, E você fazia algo, pelo que eu entendo, de coração, que devia te dar um retorno muito maior que o financeiro. É que uma hora a água bate, né? Bateu, né? Uma das empreiteiras que estava no consórcio de uma das obras, da última obra, o Armando sofreu uma trabalhista que bloqueou conta da pessoa física, da jurídica, da esposa, do gato, do papagaio. Ele não tinha como pagar os meninos. Aí veio a turma né? Olha, comunidade você vem acertar, você é o responsável que quis levar os meninos para trabalhar, tem que pagar agora, o combinado é que eles encerram a história e já recebem e tal. Eu tava sem remuneração, Beno. Devia ter 1 ano mais ou menos, filho pequeno. Eu já tinha gastado todo o meu cheque especial e todo o meu cartão de crédito, tava algumas faturas sem pagar, então tava virando um rombo gigante. E aí veio as ameaças que eu tinha que pagar e tal. Ou seja, eles estavam de olho em você, né? Estavam, porque aí começou a dar dinheiro, o negócio começou a mudar de... Cara, eu comecei para televisão, Estadão, sabe? Começou a... Que era muito novo a ideia por si. Então, a galera veio com os 2 pés no peito. E aí, numa das ligações, eu tava no Viva Voz, assim... Minha esposa, na época, escutou uma das ameaças lá e ela ligou pro meu pai. Meu pai me interditou. Falou, nem fudendo. O que tá acontecendo? Explica aqui. Chega, você precisa cuidar do teu filho. Ela tava com câncer. A mãe do Luan Samira tava com câncer. E aí, a gente parou tudo lá. Tive que fazer um empréstimo para quitar meu cheque especial, meu cartão de crédito e pagar a diária dos meninos, porque eu recebi um cheque assinado da empreiteira. Quando desbloquear a conta, você pode descontar. Uhum. Mas eu não sei quando vai ser. Porque justiça é justiça, né? Então foi isso, cara. E aí foi o fim do novo século, nova atitude. Mas foi um sonho. Isso deve ter te doído no coração, né? Cara, quer saber? Acho que... Ou foi o ciclo que passou e vambora? Acho que foi o ciclo que encerrou. Porque aí eu precisava cuidar do meu filho, cuidar do meu... Sabe? Eu não tava conseguindo pagar as contas de casa. Sim. Eu não
fazia mais sentido, sabe? Para os moleques era muito legal, né? Mas para mim, em termos de futuro, família, pô, eu tava morando de aluguel num apartamento de um zelador que tinha sobrado num prédio ali perto da casa dos meus pais, tendo que levar minha esposa para operar, fazer quimioterapia, não conseguia nem bancar plano de saúde, tinha que ficar na barba do meu pai, sabe? Então não foi assim. Embora o processo todo tenha sido muito legal, é muita ideologia junta, né? Uhum. Mas ela tinha que ser sustentável financeiramente. Então, não, e você falando de lucro por um lado e na tua vida pessoal você não estava praticando aquilo que você falava. incoerente. Acaba sendo incoerente, não tem como. Então acho que foi isso. Foi um super aprendizado para mim, para os meninos e para a comunidade também, porque eles aprenderam que, porra, dá. Você Acho que mostrou o esse caminho. foi o principal legado que ficou. Com certeza teve um impacto na meninada lá que mudou a E mentalidade. nos gestores, né, de projetos sociais. Você acompanhou alguém Não, ou sabe da história de alguém desde então? O Michel, outro dia me ligou, que era pai, e estava grato porque, os amigos dele estavam ou no caixão ou na prisão. Ele é o único que sobrou. Era a referência da gangue lá. Então, Putz. ele surtava, a gente subia na caixa d'água da Sabesp para acalmar ele, que era bem alto lá na estação. Tipo, fugir, né? Do vamos contexto. olhar o mundo por cima. Michel, vem cá, vamos subir escada, subir. Olha o mundão como é, tá vendo? Você não fica aqui no buraco só olhando pro teu problema, olha mais amplo, tem muita oportunidade aqui nesse mundo e tal. E aí ele saiu, depois de anos, ele me ligou uns 12 anos depois. Olha, eu tô ligando para te agradecer, tô trabalhando de gari. Mas eu tô trabalhando, é um salário honesto, cansa pra cacete, mas pelo menos eu não tô correndo o risco do caixão nem da prisão. Então, depois eu tive mais outras notícias de 3 ou 4, mas a grande maioria, eu sei que 7 morreram pela violência urbana, no 110 no total. Ou seja, quando você parou, o projeto parou, não teve andamento de outro. Teve que pena. Quem firmasse a energia, o empenho. Era uma doação, não era mais do que um trabalho. Eu estava como voluntário, com muita energia, muita ideia, muita visão. Então, e era uma visão, mas que na hora da execução não consegui cuidar de todos, que eu estava muito na visão. Então, acho que não dá para você ficar só na visão também. Você também tem que trazer para a execução e uma estratégia e principalmente como que você tem uma estrutura de capital para conseguir seguir. Então acho que eu não cuidei da estrutura de capital porque eu nem sabia que precisava, achava que meus freelas era negócio pequeno, vamos tocar. Então acabou te consumindo, né? Foi um puta aprendizado. E daí nessa mudança de ciclo que você começou com a DMC? Aí na sequência nasceu a DMC depois de um aninho e pouco. Você voltou para o mercado, aí mais sério, para as viagens? Freelando tal, para algumas agências. E aí eu comecei a trazer negócios, porque eu tinha muito contato. Quando eu voltei para o mercado, eu tinha alguns clientes que gostavam muito de mim. Ficaram felizes que eu voltei. Mas a Estela Barros já não me dava mais jobs. Então eu precisei forçar uma carreira solo. Aí eu abri minha agência, cara. Foi meio que um caminho natural. Eu já tinha empreendido no frango. Antes do frango eu tinha feito uma confecção de roupinhas em casa, tinha feito os negócios de humus de minhoca, criei umas minhocas também lá atrás. Caraca. Eu já tinha empreendido algumas coisas e falei, eu já sei o que é empreender, já sei a azia, a dor de barriga, a drena. Então, nem te passou pela cabeça de voltar para o mercado de trabalho, então? Foi... Não, cara, eu não... Com a cara e a coragem. Eu nunca quis ser... Eu tive uns exemplos em casa interessantes. Meu pai... Ele sempre foi um cara de um emprego só. Aliás, Elinho, a gente tem essa história em comum, né? Uma vez eu andando com o Elinho, papo vai, papo vem, né? Os dois trabalharam na Eletropaulo, não sei se o teu começou na Light, depois virou Eletropaulo. Meu pai começou na Light. Pra quem aí, os mais jovens que nunca ouviram falar, hoje é Enel, né? E fizeram uma carreira... Não se conheceram, porque eu lembro que você perguntou pro teu pai, eu perguntei pro meu, por incrível que pareça, mas meu pai ficou, sei lá, 30 anos lá até se aposentar, e o teu a mesma coisa, né? A mesma coisa, também, homem de um emprego só, e super ali firme na segurança. Isso. Nunca entrou na área política da empresa, para não igualzinho correr risco. Meu pai.
queria dar segurança pra gente. Mas sempre foi curto de dinheiro em casa, que estudava em colégio particular, clube particular, sim, bairro nobre em São Paulo, tal, era justo. Isso. Filho de mãe solteira, meu pai. E a minha mãe, depois da terceira filha da minha irmã, ela foi trabalhar vendendo Natura. E aí que é o dinheiro da Natura que fez diferença no orçamento doméstico. E aí ela passou a vender também Stella Barros, porque quando ela foi com o dinheiro dela comprar uma viagem para mim, que é o filho sou o filho mais velho, ela foi comprar a viagem lá com a tia Augusta, que era uma colega dela de um curso de tapeçaria lá que ela tinha feito. E aí vamos comprar com a Augusta, que ninguém nunca tinha saído do país na minha família. Eu fui o primeiro a sair. E aí, quando ela descobriu que minha mãe era campeã de vendas da Natura, ela falou, não, você não veio comprar uma passagem pro teu filho, você vai vender uma passagem pro teu filho, você vai receber isso de comissão e aquilo de comissão, e eram comissões importantes, valores na maiores época. Que Natura, imagino eu. Era um ticket muito mais alto. Mais alto. E ela já foi comissionada. Pô, então que legal. Não era nem um desconto, né? Isso aí você pega todos os seus clientes da Natura e você sai vendendo Stella Barros. E foi assim, minha mãe começou a vender Stella Barros, aí com o dinheiro eu fui para Disney, depois eu fiz o intercâmbio com esse plus da minha mãe, meu pai cuidando da base. E aí quando eu voltei do intercâmbio, eu já estava com emprego, né, na Stella Barros garantido como guia. Caraca, e aí incrível. Eu comecei a Stella Barros fez história na vida da nos família. Brito. Foi importante. Importante, cara. Bacana, né? Abriu oportunidades. E tua mãe, então, você herdou da tua mãe a parte de vendas, do teu pai certinho lá, tá trabalhando? Como é que é essa história? Eu acho que... É um exemplo, né? Por esse exemplo, essa coisa, né, do meu pai e da minha mãe e dos resultados que a gente conseguiu como família, e a diferença do dinheiro que veio pelo empreender da minha mãe. Né? Claro, meu pai tentou o abatedouro de frango também, sim, tentou o humus de minhoca. Então a gente foi tentando coisas lá. Ele sempre tinha essas ideias. Ele sempre queria, né? Ele também queria sair. Mas é que as ideias são muito inovadoras, nada a ver, né? Digamos assim. E tá certo ele. Você sabe que eu trabalho com franchise há muito tempo e todo mundo alimentação, mas tem muito mais do que alimentação no franchising. E tem negócios que eu costumo falar, Elinho, que não são, digamos, sexy, né? Não vou ser dono de um restaurante, de uma cafeteria, negócio de milkshake, sei lá o quê, mas que, dão dinheiro, né? E ele foi por esses caminhos aí e você embarcava com ele, cara. Vamos junto. Eu aprendi, peguei o gosto na família. Sim. Pelo empreender. Minha irmã mais nova, ela também é empreendedora. E a minha irmã do meio, ela foi mais com meu pai, mais na coisa mais estável e tal. Então, acho que o empreendimento veio do exemplo dos pais aí, essa vontade de empreender. E aí foi, cara. Aí abri a DMC, na época já com o nome de DMC Brasil, depois abri a DMC Music. Conta pro pessoal o que é DMC, porque eu fui perguntar outro dia que eu não sabia. Eu achei o máximo. Dá muito certo. É muito bom. A gente escuta direto os caras falando essas coisas de neurociência e tudo mais, que se você consegue... O cérebro tem uma plasticidade. Se você pensar que não vai dar certo, você criou um negócio, cara, vai dar muito certo. Tá na essência do teu negócio, né? E você tá aí, 30 anos, Elinho. Quanto já foi aí? De turismo, 35, de DMC, uns 20 e poucos. 20, mais de 20. E já nasceu para ser incentivo de viagem? Ou era de... Porque você fez muito evento, cara, também, né? Faz até hoje, né? Naturalmente vem os eventos, né? Porque o cliente de incentivo também tem a convenção de vendas, né? Ele também tem várias outras ações que ele precisa organizar. Então, quando você começa a ter confiança com um determinado cliente, é natural que venham outros serviços. Então você abre um pouco o escopo do seu expertise e as viagens de incentivos, elas são bem complexas, porque não é uma viagem que você encontra numa agência para comprar, não é uma viagem qualquer, é uma viagem que o CPF não compra, né? Por isso que ela é um prêmio que todo mundo almeja ganhar e se esforça para bater a meta. É um projeto que autopaga dentro do negócio, porque vamos supor, estou fazendo um faturamento aqui de 10 milhões, eu quero subir para 15.
Pô, para subir para 15, eu vou ter uma margem de tanto, então eu vou pegar um pedaço desse lucro e vou investir na campanha de incentivo. Então ela já se paga. Então, galera, se vocês chegarem em 15 milhões, a gente vai fazer a viagem que eu vou gastar tantos milhões. Então é uma continha matemática que fecha fácil. E quando você cria uma experiência incrível, o cara quer voltar. E ele volta dessa primeira viagem contando para todo mundo que não atingiu a meta. Cara, puta, você não entende o que aconteceu lá. E viagem todo mundo conta. Sim. Se você dá dinheiro de prêmio para alguém, o cara vai lá, paga uma conta, paga a matrícula do filho na escola, paga 2 parcelas do carnê, do baú. Ou... Não tem experiência, não tem memória afetiva, não tem nada, né? Não sobra nada, né? Literalmente. Não sobra nada. Da viagem sobra muita coisa e fica por 5 anos. Quando você faz uma grande viagem, você conta, você lembra dela por pelo menos 5 anos. E são individuais e em equipe também, né? Que a grande equipe, maioria então, é em equipe. a em equipe é para o resto da vida, né? São para grupos. Porque com grupo, você tem uma verba maior, você consegue fazer uma viagem mais inesquecível. E o multiplicador que volta para a tua força de vendas é muito maior, que você tem mais gente que viveu aquilo e que volta contando aquelas histórias. Então, é quase que uma progressão geométrica assim, de resultados, sabe, daquele investimento. Eu já fiz várias viagens em grupo, a trabalho, né? Cara, o que fortalece a amizade e o relacionamento entre as pessoas é um absurdo. Eu imagino se isso for da mesma empresa, né? É uma ferramenta de negócio importante. Viagens de incentivo, para mim, deveria ser para todas as organizações, porque ela fortalece, ela cria a vontade de quem não atingiu, atingir as metas, ela fortalece quem foi. E quando você consegue criar um roteiro onde aquele cara volta melhor do que ele foi, por quê? Porque você vai pôr conteúdos de business, de negócio. Qual é a dor da força de vendas esse ano? O que a gente precisa trabalhar? Tá todo mundo com medo de IA. Então você vai tirar seus melhores vendedores que acham que vão ser substituídos por inteligência artificial. Né? Isso foi a temática dos últimos 2 anos. A gente começou a colocar conteúdo sobre IA e automação. Cara, os caras voltavam muito mais fortalecidos e com muita mais clareza, né, dos passos do negócio, porque ia para fora, entendia como estava sendo implementado IA, então eles voltam melhores. Por quê? Porque você faz, não é só sobre uma experiência de turismo, de gastronomia, de tomar um bom vinho, um whisky, ou ver uma cachoeira, ou passear num city tour. Né? Você faz coisas em que nunca a pessoa faria com a família, e você também traz conteúdos que ela não encontraria no seu dia a dia corrido, com metas a atingir. Né? Então, você tira aquele grupo de campeões e eles voltam muito melhores, reproduzindo conteúdo e ainda falando, galera, vocês precisam bater meta, porque ano que vem, espalhando, né? Dá para ir 100 pessoas na viagem, só 30 bateram a meta, vamos todo mundo junto, tal, não sei o quê. Aí a meta da empresa sobe, o faturamento sobe, a verba cresce. Então, cara, é um negócio meio que... É muito louco esse mecanismo de viagem de incentivo. Eu acho Leon, você sabe genial, que cara. eu não sabia o que você acabou de falar? Para mim, viagem de incentivo era tipo uma premiação e vamos ficar lá no... Depende da verba da empresa. No bem bom, não vou falar no luxo, mas no bem bom. Óbvio que eu imagino vocês tentam ir nos melhores restaurantes dentro daquela verba, mas... sei lá, a gerência vai ter um restaurante nível X, ou a diretoria vai escalando. Imagino que deve ser assim. Eu não sabia que tinha vivências de treinamento, de business, né? Que nem você falou. Né? Pô, vamos trazer esse cara, além dele ter uma experiência incrível, gastronômica, turismo, em lugares que ele não iria, né? Ou até financeiramente ele não tem grana para isso. E, puta, ainda de quebra vamos ensinar ele alguma coisa que... Uma das dores da vez. Muita agência não faz isso, Benão. Tem muita empresa que vai lá e fala, eu quero um cruzeiro da MSC. Quero levar 40 pessoas a bordo de um cruzeiro. E tem gente que acha que isso é uma viagem de incentivo. Aí compra lá 40 ingressos, põe o cara os 40 melhores vendedores da companhia num cruzeiro, e aí o cara volta, embarca no ônibus e chegou em casa. Que já estaria bom. Mas pode ser não melhor. Pra mim. Não para mim. Não para mim. Legal. Para mim, não.
Para mim, a gente não faz isso. Então você escuta os caras, troca uma ideia, falou, hoje quanto que nem você você tem deu... de verba? Não, mano, com essa verba a gente vai fazer outra coisa, nada a ver. E aí tem os egos, né? Tem o cliente cujo ego permite que o Hélio, quem é o Hélio, para dentro daquela puta organização, porque a gente aqui, uma arrogância, né, no corporativo. Então, quando o ego do cliente permite entender o que a gente quer dizer, não adianta enfiar o cara no cruzeiro e voltar, eles vão voltar igual, cara, eles só vão voltar mais relaxado. Puta, fomos pro cruzeiro, tinha bebida à vontade, comida à vontade, e um monte de show. Isso ele pode comprar, cara, nas férias, paga em 12 vezes no cartão, 15, 20. Então, quando o cara se permite escutar, e se permite que a gente pegue esse projeto, essa verba e destrinche tudo e crie um outro negócio, o impacto no negócio, o retorno do investimento dele é 10 vezes maior, nem se compara. E tem muito cliente de empresa madura, grande, que não faz isso porque tá com um cara que é muito júnior, que quer mostrar serviço, quer fazer suas ideias valerem. Não acredita que tem gente com mais experiência no segmento, que tem experts no assunto. E aí fica lá comprando passeiozinhos que você compra na CVC, não desmerecendo o turismo, eu o turismo popular. Não é esse o ponto. Eu estou falando de negócio aqui. É como você usa o turismo de experiência para alavancar resultado. É outro lugar. Mas você vê, eu mesmo aqui tô sendo super honesto com você, a gente já se conhece, já trocou. Tô lá. Um monte de coisa. O Elinho me acolheu, eu trabalho no escritório dele, tô lá. Bom, mais que você, Elinho. Adoro aquilo lá, você sabe disso. Faço companhia lá pra Cláudia, né? Adoro lá o escritório da DMC. Lá a gente tá bem remoto, time bem remoto. E você vê que eu não sabia disso, então acho que a pessoa talvez não tem tempo de digerir, sei lá, vou dar uma colher de chá aí pros caras, porque, pô, é um troço que foge pra mim. Sabe alguma coisa que eu penso sempre de negócio de evento, cara? Eu tenho os patamares de negócios que são mais complexos e menos complexos. Na minha cabeça, tirando médico, essas coisas, porque o cara tá lidando com vida humana, né? Pra mim, a profissão mais fodástica que tem é ser médico. Pô, cara, você imagina, você abrir um coração lá. Mas evento, cara. Evento pra mim é um negócio assim, tem que ser muito louco, Elinho, ó. Porque assim, complexo. Vamos pegar, tudo bem, uma viagem. Vamos primeiro falar dos eventos que aquele dia, durante um dia do final de semana, numa sexta-feira, que você vai receber 1000 pessoas, você vai dar de comer para elas. Você vai dar conteúdo para elas. Você tem que se preocupar com a cadeira, com o café. São N variáveis que tem que dar certo durante 8 horas de um evento. Num desse de viagem, que seja o navio que você falou, cara, tem que dar tudo certo no navio. Dane-se se é a MSC, é a DMC que tá com o C na reta, né? Cara, como se lidar com isso? Como é psicologicamente isso? Porque eu acho que é uma pressão de tá tudo pronto. Eu sei que tem protocolo e tudo mais, vocês estão há 20 anos, mas, cara, cada um é uma história. Cara. É o vício pelo detalhe, é o vício pela adrena, é o vício pela... Uma vez tinha um cara que era diretor da GM que falou uma coisa pra mim. Ele falou, o filho dele estava na idade de prestar vestibular, ele falou, quero um estágio pro meu filho com vocês. Como assim? Não, eu quero que ele vá viajar e se fuder com você, carregar caixa e fazer tudo isso que vocês fazem. Mas por que Fanfa? Fanfa, ele era diretor de relações públicas da GM também. Porque a profissão de vocês ensina jogo de cintura, ensina improviso, ensina walk the talk, fazer o que precisa ser feito rápido e não tem tempo para puxar saco de ninguém, mas você precisa ir lá e fazer. Então, ela é uma profissão muito executiva. E quando você tem clareza no projeto, porque uma convenção de vendas, uma viagem de incentivo de alta complexidade dessas que a gente é especialista, existe muita clareza e muito planejamento e muita preparação. Então, a gente tem um documento que chama Minuto a Minuto, que está lá, cara, esse documento foi investido horas e horas e horas de muita gente técnica para não deixar um detalhe. A gente sabe qual é a marca da cerveja que vai ser servida e a temperatura. E o gelo que tem que deixar, porque depois vai ter a reposição e a pessoa que vai cuidar da reposição e quem vai cuidar lá da cozinha junto com o catering. Então tem muita supervisão,
muita distribuição de informação. O segredo está na informação compartilhada e bons profissionais, profissionais caros, experientes. Não dá para você pegar um monte de estagiário para fazer um evento porque tem que ser barato, porque não tem a verba. Então você reduz o hotel, reduz o cardápio, reduz a bebida, mas você mantém os caras que na hora que der o ruim vão fazer a coisa acontecer. Então as pessoas são... Pessoa é tudo, né, mesmo? Pô, Pessoa é tudo. Então, nesse lugar de muitas variáveis para controlar muitos detalhes, é comunicação estruturada e gente boa. Está tudo combinado, todos os cardápios são previamente definidos, o que vai acontecer, qual é o palestrante que vai entrar para falar sobre a equipe comercial está com medo da automação, como que a gente vai desmistificar o medo de automação para eles voltarem todos confiantes na companhia, né? Então, quando voltam para a sua rotina diária, cara, foi tudo que tinha que ser trabalhado, foi trabalhado. E o mais louco é que muitos clientes nem sabem o que eles precisam trabalhar numa convenção. O que você quer alterar no teu colaborador com a sua convenção? Você quer que eles voltem melhor em quê? Ah, não sei. O que você sugere? Então, vocês fazem um trabalho também consultivo. Super. Escuta, sabe as tendências do mercado, o que está rolando. Tem que pesquisar profundamente. E, geralmente os nossos clientes a gente já conhece, né? A gente está muito, 26 anos no mercado, a gente já conhece muito cliente. Sim. Então você sabe qual que são os desafios de uma Honda. Cara, chegou um monte de chinês, né? Então, assim, a gente sabe como é que a gente está no mundo dos negócios grandes. Então a gente está olhando. E como a gente atende multissetores, muitas vezes você pega uma ideia de um setor, aplica em outro, você vai cruzando práticas, vai cruzando insights e a agência ela acaba virando um hub. Né? Por isso que a gente chama o grupo como Hub DMC, porque a gente acaba virando um hub de boas práticas e de olhares distintos e diversos. A diversidade não é só de gênero e preferências sexuais. A diversidade está nas categorias de serviço, nas indústrias. Então, indústria têxtil tem um monte de problema que você pode aplicar para outras indústrias, as soluções ali encontradas, né? Então, acho que a diversidade de negócios que uma agência trabalha permite ela até esse olhar plural, super diverso e cruzar ideias. Né? Porque a gente está nesse lugar de planejamento, de detalhamento, de entender as dores e trazer soluções. Então é um lugar gostoso, cara. Eu adoro trabalhar nesse lugar. Ah, não, isso tá. Você tá falando, teu olho tá brilhando, é legal pra caramba. Elinho, você tava contando que você levava lá na época da ONG o moleque lá na caixa d'água, trocava uma ideia com ele. Você era meio psicólogo, né, do cara, né? Dava um. Eu acho que, os moleques lá numa carência, numa vulnerabilidade tão grande, você funcionava aí com a tua experiência daquela época já com um cara que era um mentor, alguma coisa assim. Eu já te vejo assim como uma referência, a gente sempre troca ideias aí mais profundas. Você sempre buscou isso, né? Ou algo que em determinado momento da sua vida você falou, preciso me conhecer melhor, me fortalecer melhor. Eu acho que essa minha jornada de viagens, de ter rodado o mundo muito jovem, e sempre quando você faz uma viagem dessas que são estruturadas, você sempre trabalha com gente local. Então eu trabalhei, uma vez eu trabalhei com uma senhorinha no Japão, estava levando o grupo do Vasco da Gama para a final em Tóquio. Uhum. Levei o Parmeira também para lá, eles perderam, foi super legal, era o único corintiano na comitiva. Eu ia falar, nós não perdemos. Eu não fui, infelizmente me arrependo. Você foi? 2002. Não, no Corinthians eu não fui. Ah, no Corinthians. Não, Pô, você viu os outros, tá valendo. Mas assim, eu acho que quando eu fui pro Tóquio, pro Vasco, eu conheci uma senhora shintoísta no trem para Kyoto. Eu tinha 20 e pouco, sei lá, quando o Vasco foi pra final. Foi no ano que o Vasco foi pra final. Ela veio me falar de shintoísmo. Shintoísmo é uma religião japonesa onde, para simplificar, Deus se expressa pela natureza. Isso me explicou um monte de coisa. Né? Você não precisa de um templo. Então, isso quebrou um monte de paradigmas na minha cabeça e eu fiquei horas conversando com uma senhora, cara. Eu era moleque.
Aí você vai pra França, você vai pra... Puta, fui pra tanto lugar. E você morou fora também, muito moleque, né? Morei fora, moleque. Eu morei fora e você tá lá, eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos e você ser exposto a uma cultura que é totalmente diferente da nossa, do brasileiro, já é um aprendizado assim, incrível. Felizmente na época pré-internet. Verdade, né? Porque na época pré-internet você vivia de fato a cultura do outro. Não é hoje que você acha que você está aprendendo coisa super superficial, pílulas de 14 segundos você já é expert. Hoje o LinkedIn virou um mar de expert de tudo quanto é assunto. De cagadores de regra, né? Puta saco, cagadores cara. de regra, na verdade, assim, é uma IA conversando com a outra, porque tá todo mundo pondo seus textos no GPT, o GPT cria e aí o outro lê, o GPT dele lê e virou um negócio, um ambiente de IA. Na nossa época não, cara, você convivia com o cara lá de Barcelona, pensava, você entendia porque o catalão não gostava do cara de Madrid, você entendia a história da Catalunha, o movimento separatistas, os ideais por trás da história. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu ficava em dúvida se eu queria filosofia, sociologia. Ó, eu fui fazer administração de empresa, porque eu precisava ganhar vida, né? Sim. Então, mas eu já estava com a filosofia, a sociologia no meu radar, porque eu estava viajando desde moleque, conhecendo um monte de gente diferente, cada cabeça... A primeira vez que eu fui para a Arábia, sabe, para ver as mulheres lá, porque você não via isso, não tinha internet para você ver, cara. Sim. Então você chegava lá num país novo, você fala, uau, isso aqui é muito diferente. Eles pensam de um jeito do avesso, e que legal. Então, o nosso sistema de verdade só existe em um lugar, no nosso cérebro. A verdade, ela é feita no cérebro, porque você vê, vai para o cérebro, você ouve, vai para o cérebro. Então, o nosso sistema de verdade, ele consiste de frases que você foi comprando ao longo da tua vida. Alguém te falou uma coisa, você acreditou, você fala, putz, isso é uma verdade. Aí outro dia um tio te falou outra coisa, outro dia você escutou um motorista de ônibus falando, um taxista, o cara na rádio, o cara no Trip 89, né? Letras de música. Então, o ser humano, ele é muito crédulo, ele acredita muito nas pessoas. Então você vai comprando essas verdades e elas viram teu sistema de verdades. E muitas vezes essas frases estão erradas. Aquele filósofo, aquele que é menos filósofo, aquele que estava puto, que estava falando, esbravejando, mas você viu a dor e comprou aquela frase do cara e ela está te limitando até hoje, porque virou verdade para você. Ah, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, quando você consegue ter várias fontes distintas para ouvir e captar ideias, você cria um sistema muito amplo. Então, eu acho que isso me ajudou muito a chegar nesse lugar de entendimento e poder ajudar os meninos lá de Heliópolis aos 30 anos de idade que eu tinha. Hoje, com 53, eu tenho uma gestão muito mais aberta nos meus negócios. Então, eu dou muito espaço para as pessoas crescerem e brilharem, né? O brilho é serviço. Quando você está a serviço de alguma coisa, você está prestando um serviço, é serviço. Viço é brilho, é ser brilhante. Então, quando você deixa alguém brilhar, cara, é a pessoa que a pessoa mais quer. Todo mundo quer brilhar. Então, eu não acredito nesse sistema hierárquico de gestão, com os seus quadradinhos, cada um dentro da sua caixinha e tal, não sei o quê, e todo mundo travado e ninguém podendo brilhar porque o outro tem que brilhar mais que você, porque o chefe que tem que brilhar. Né? Então eu procuro sempre ter uma empresa mais solta, porque como a gente trabalha no ramo de serviços, eu preciso que todo mundo brilhe. Eu preciso dar autonomia para essas pessoas brilharem. A gente precisa contratar os melhores do mercado, e a gente está com os melhores do mercado hoje, e todos com seu espaço de brilho. Né? Então eu fico nesse lugar de visão e não da execução. A execução, quem executa que tem que brilhar. Eu fico, gente, a IA está aí. Como que a IA vai impactar no nosso negócio? Como a gente pode fazer a nossa automação, em quais processos a gente não vai perder o caráter humano e vai terceirizar para uma linguagem robótica de IA.
Então eu fico nesse lugar do cuidado, da observação, do teste, do erro. Porque quando você é empreendedor em série, que nem eu, você acaba tendo alguns vícios de teste e erro, teste e erro. Então, eu não posso pôr isso dentro das minhas entregas. Então, eu tenho que blindar a empresa da minha própria inventividade. Então, eu fico no meu ambiente de criação, restrito, e o time de execução anda sozinho, sem interferência minha. Eu não quero dar as ideias loucas para testar no cliente. Não posso fazer isso, não é o meu papel. Mas eu preciso dar os instrumentos para que o time chegue nas melhores ideias factíveis para aqueles negócios. Então, beber dessa fonte, entender esse sistema de verdades e ajudar todo mundo a desconstruir seus sistemas de crenças limitantes, eu acho que é a principal função de um líder. Porque você cria espaço, você desenvolve essas pessoas e, como você já fez muita viagem de incentivo, você já fez muita convenção de vendas, já fez muita coisa na vida, quando alguém vem validar uma ideia, validar um processo, tirar alguma dúvida, você consegue orientar. Porque você bate o olho, você já vê o erro. O cara que está lá mergulhado no detalhe nem sempre vê. Então é bom também estar mais um pouco nesse outro lugar, assim, com uma visão mais ampla, olhando quando é chamado, quando está rodando sozinho, tá ótimo. O pessoal está lá brilhando, integrando, cliente satisfeito, tá tudo super bem. Então, nas empresas do grupo, elas funcionam assim, cara, dando espaço para todo mundo dar o seu melhor. Eles dão porque querem, não é porque tem um bônus, porque tem uma viagem de incentivo. É. Mas, Hélio, você falou uma coisa importante, que é o empreendedor, o visionário, seja em série ou não, né? E a gente acaba fazendo empreendimentos dentro da própria empresa, né? Não necessariamente fora. Mas tem uma coisa que eu vejo e me fez refletir agora você falando, que é assim, tô há 23 anos fazendo incentivo, já sei todas as viagens, já fiz lá, vou chamar de checklist, lá o minuto a minuto lá que você falou. Cara, mas você não pode ficar na mesma, meu. Você achar que, já tenho o melhor minuto a minuto, já tenho uma experiência de 23 anos, sou o cara. O visionário é quem tira. Eu não gosto de usar isso aí, mas não tem como não fugir da porra da zona de conforto. Né? De falar assim, o mercado tá indo para lá, para cá, a gente quer ir para lá, porque senão vem alguém, te passa o trator, você nem vê. A equipe, eu achei perfeito, eu não tinha pensado nisso. O cara tá lá fazendo o operacional dele, do que ele foi incumbido. E daí passa 6 meses, entra o Elinho lá no meio daquele salão, galera, e não sei o que lá, porque você tem que puxar a galera para um outro patamar, para uma outra estratégia, uma visão. E eles vão comprar, porque eles também precisam da inovação. Né? Então, quando você está com tempo para inovar e para olhar para fora e trazer essas ideias de outros business, de outras indústrias, você consegue compor com mais facilidade a inovação. Porque senão fica Paris. O que dá para fazer de diferente em Paris? Cara, o país está lá há 1 milhão de anos. Quantas pessoas já foram para Paris? Então, como você faz uma viagem inesquecível para quem já conhece Paris? Agora, o grupo está indo para Paris para a primeira vez. O que ele tem que fazer em Paris? Um grupo está indo para Toronto pela primeira vez. Ele vai para CN Tower? Ele vai para Niagara Falls? Ou não? Qual que é o nível de maturidade de viagens desse grupo? Vale a pena? Né? Primeira vez? Então, tem muita variável no jogo aí que você precisa estar com um time bem atento para você fazer o ajuste certo. Você exerce muita escuta. De tudo que você está falando, acho que você é um cara que usa mais os 2 versus 1 daqui da boca e escuta. Eu falo pouco. Percebe. Sou bastante observador também, observo muito. Agora com essa coisa de trabalho remoto, e lá no DMC a gente está com o time remoto em casa, a observação ela foi para um outro lugar. Né? A observação ela ficou em novos detalhes, que antes você observava o comportamento da pessoa, com quem ela saía para almoçar, como ela se dedicava, se ela estava mais tempo trabalhando, mais tempo se distraindo,
mais tempo cuidando Sinais, de assuntos. Hoje ficou muito mais objetivo, porque você só consegue observar os sinais relacionados ao job em si. Então, a gestão ela ficou muito mais assertiva, porque você parou de se preocupar. Esse aqui chegou atrasado meia hora hoje, hein? Chegou atrasado de novo, hein? Aí vem a turma lá da Rádio P e fala, olha, a Mariazinha chega atrasado todo dia 15 minutos, tá na hora dela tomar uma advertência. Aí ninguém vê se a Mariazinha tá fazendo as melhores entregas e chega 15 minutos atrasada porque ela tem uma questão pessoal, porque a aula do filho só abre aquele horário, ela faz questão de levar o filho para a escola, que é o momento que ela tem de estar só ela com o filho no trânsito, levando para a escola, que é super importante para o filho e para a mãe. Então, muitas vezes você entrava em umas observações muito ridículas. Então, acho que o trabalho remoto... E nada humanas, né? E o trabalho remoto, hoje, ele permite que você observe mais a entrega, mais o desempenho, mais rentabilidade, são outros indicadores, e a qualidade de vida daquela pessoa está assegurada. Porque ela tem o tempo, não tem mais a rádio peão, os chefes, todo o sistema hierárquico observando, né, por essa relação de troca de horas por dinheiro. Antigamente era muito isso. Você me dá 8 horas da tua vida, eu te pago tanto. Hoje você me entrega o job, me entrega o negócio, eu te pago. Né? Então, as rendas são mais variáveis. Então, acho que o mundo está caminhando para o capitalismo muito melhor. Para o sistema de trabalho melhor, eu acho que o trabalho remoto, lá você vê, a gente não exige trabalho presencial. Tem algumas reuniões, alguns checkpoints que a gente gosta de fazer presencialmente, mas na grande maioria a gente fica se comunicando com as ferramentas disponíveis e, cara, funciona. Não caiu o faturamento, a margem melhorou. Porra, eu vi uma nova cultura nascer a partir desse trabalho híbrido, trabalho remoto, com menos exigência de pessoas. Claro que para uma empresa de serviços isso funciona. Se é uma loja, um ponto de venda, uma fábrica, é outra conversa. Mas o meu mundo aqui, tá muito legal. Você começou o quê? Isso na pandemia? Foi algo que você teve resistência, Linho, e depois foi naturalmente indo? Ou, não, porque já tinha gente da equipe? Você tem gente lá, Sérgio lá tá 1000 anos lá, a galera. Cara, tem mais novos que daí já vão se adaptando, né? Eu sempre achei que aquelas horas que a gente gastava no trânsito não fazia sentido. São Paulo é muito... Nossa. Muito complexo. Tinha gente que gastava 2 horas para ir para o escritório e 2 horas para ir. Então... E cortava o coração isso aí. Sempre foi um negócio... Sim, meu. Mas sabe o que eu tô te perguntando? Eu tinha na minha empresa... quem quiser fazer home office uma vez por semana faz. Eu só tinha uma pessoa que fazia, porque era o dia do rodízio do carro. E ela falava, não, porque daí eu tenho que pegar meu filho, não sei o que eu vou fazer. Ótimo. Eu falei, vocês podem todo mundo fazer. Não fazia, não estava na cabeça. Né? Por mais que a pessoa ficasse, às vezes, 2, às vezes até mais. Que nem ontem teve greve de ônibus aqui em São Paulo. Por sinal, nós estamos falando aqui, né, Iago? E o vento tá... Não sei se você percebeu ali, ó, parece que o prédio tá balançando. Tá uma loucura aqui em São Paulo e o trânsito, óbvio, vai junto. Mas as pessoas não tinham o mindset, que nem você falou. E ninguém confiava que a pessoa ia trabalhar às 8 horas para a empresa. De casa. Não, ele vai trabalhar 6 horas, ele vai me roubar 2 horas. Que é muito louco, é o cara que está trabalhando para você e você não confia nele, né? Então, eu acho que essa quebra de paradigma foi importante. Né? Dessa coisa de... Não é por horário, não é por hora. Hora entrega, meu. É esse entrega, que é o KPI, né? Que a galera gosta de usar os termos em inglês. A meta é entregar, não é estar lá 8 horas olhando o WhatsApp. Faz uma entrega bem feita, tá tudo certo. A gente antes tinha, na época pré-pandemia, vamos emendar todos os feriados. Eram as nossas políticas. Todo feriado emendado, ninguém trabalha no dia do aniversário, emenda entre Natal e Réveillon, sai na sexta-feira antes do Natal e volta na sexta-feira depois do Réveillon, então a gente sempre esticava, nunca voltou dia 2 e nunca trabalhou até dia 24 ao meio disso, nunca aconteceu, a gente sempre deu.
Então eu começava meu discurso de abertura de ano falando pro pessoal, ó, esse ano a gente já calculava quantos feriados iam ser emendados, quantos dias a gente ia dar de recesso entre Natal e Réveillon, e etc. E falava assim, olha, esse ano, carnaval também, a gente dá umas esticadinhas para ninguém ficar no trânsito voltando, trânsito insano. Então a gente sempre, olha, esse ano a gente vai dar 20 a 30 dias, contava lá no calendário, a gente está depositando à vista, para quem ficar até dezembro com a gente, você vai estar ganhando tantos dias entre emenda de feriado, aniversário, recessos de feriados e Natal e Carnaval, à vista no teu banco de horas. Então a gente nunca exigiu bater cartão, controlar, mesmo a contabilidade exigindo que tem que ter cartão de ponto, porque o CLT... Então, não vai ter mais ninguém CLT, vamos pôr todo mundo PJ, porque eu não quero que minha equipe bata ponto, sabe? Assim, aqui é todo mundo... Cara, todo mundo trabalha num altíssimo grau de complexidade, confiança, e não é profissional de bater ponto, de bater cartão, né? Não está produzindo por hora, está produzindo pelo intelecto, pela experiência, pela experiência no campo. Então, e responsabilidade, né? Principalmente. Você é responsável. Você entende o que isso quer dizer? Eu acho que a gente devia ter esse primeiro papo reto, né, com a galera que vai trabalhar. Você é responsável. Não me importa se você chegar 1 hora atrasado. Tem que entregar numa terça-feira às 8 horas, porque tem que ser tem que entregar. Mas principalmente o conceito de responsabilidade, quando você olha para a palavra em inglês, responsibility, é habilidade de resposta. Quando acontece o problema, você tem que saber reagir. Então, quando você cobra a responsabilidade de alguém, não é quem é o responsável pelo erro, mas é quem conseguiu resolver o erro. Quem conseguiu resolver o problema, o imprevisto, né? Então, quando você traz a responsabilidade para esse conceito de para frente e não olhar para trás, você também muda a cultura organizacional, porque as pessoas vão estar procurando sempre a solução e nunca apontar o dedo do culpado e falar, não, quem errou foi ele, e a conversa para ali, no caça às bruxas. Quando você traz a pior coisa, cara. Quando você traz a palavra responsabilidade para frente, na habilidade de resposta, então aqui, ó, você é responsável. Na hora que der o problema, você tem que saber como que você vai sair dele. Qual que é o plano A, o plano B? Pô, falhou o microfone? O que vai acontecer? O que vai fazer? A pessoa vai voltar à fala, vai trocar... Onde está o outro microfone? Né? Então, qual que é a habilidade de resposta para aquela situação? Isso já tem que estar inapto na experiência da pessoa. Então, a gente vai criando essa cultura de responsibility versus procurar o culpado do erro. Então, acho que tudo isso vai criando uma camada de confiança dentro da organização que fica um lugar mais gostoso para trabalhar mesmo. Não é porque você tem aquele selinho lá, The Best Place to Work, né, que Great Place to Work, que avaliaram lá tais e tais critérios que a tua empresa é realmente um Great Place to Work. Eu acho que é um Great Place to Work quando o teu colaborador está brilhando, quando está todo mundo próspero dentro da organização, quando está todo mundo se desenvolvendo, querendo novos desafios. E, cara, você vai ter o cara que vai querer ficar em casa vendo Netflix à tarde. Eu sou um deles. Eu adoro abrir um Netflix, de repente, cara. Às vezes estou tão cansado, cara, esgotado. Nossa, eu vou assistir um episódio daquela série, daqui a pouco eu vi, já foram 3. Aí tô eu trabalhando de madruga. Porque o horário criativo vem nos horários que você menos... A série pode te dar como é o ócio criativo, pode te dar um insight. Ô, Elinho, você falou de responsibility. E eu me lembrei de um negócio que quando eu morei lá, eu trabalhei também, né? Então isso foi bem legal. E eles falam, who is in charge? Quem está no comando, né? Então, óbvio que a equipe, todo mundo tem a sua responsabilidade. Mas é algo mais hierárquico, mas não acho ruim. Porque tem que ter alguém, who is in charge? Até para cobrar, até para falar, pô, você estava lá dormindo e não fez. Ou seja a entrega, a qualidade do que estava escrito, a beleza da posição, N coisas, as N variáveis que tem no negócio, né? E tem gente, e o melhor aí, o que você falou, pô, gosto do que você falou demais, hierarquia, o escambau,
Precisa. Se todo mundo está em charge, the team is in charge, né? Acabou, cara. Senso de responsabilidade é comum em torno daquele negócio, daquela empresa, daquele serviço, daquele momento que você está vivendo, né? Isso muda muito a cabeça, eu acho que de todo mundo, né? Você conseguir equalizar isso aí é nirvana, assim, daí. Porque, na verdade, assim, eu gosto muito de uma figura que é o macaquinho. Cada um tem o seu macaquinho. E muitas vezes a pessoa quer dar o macaquinho dele para você. Não, não. Isso é você que está em charge. Esse macaquinho é teu. Essa responsabilidade é tua. Então você planeje tudo, porque se algo der errado, você vai ter que se virar. Então o macaquinho é teu. Não adianta você querer pegar o macaquinho e se esconder atrás da hierarquia. Claro, existe uma vertente horizontal, né, na gestão. Você tem uma gestão mais horizontalizada, mas você tem uma vertente vertical, onde estão os processos, onde estão as autorizações. Então você tem que ter um gestor olhando para o processo, né? Que é o cara que está no nível, você tem o nível estratégico, tático e operacional. Se você tem um cara que está aqui, que deveria estar olhando para os processos e corrigindo o processo, para o teu negócio estar mais redondo, Fluindo. E ele está só no operacional, cobrindo todas as lacunas operacionais, você não tem ninguém melhorando o processo, cara. Então, a tua verticalidade está ruim. Então, você precisa olhar para controles. Não é sobre comando e controle, mas é sobre processos enxutos, instâncias de autorização claras e regra de jogo. O cara tem que saber que ele é o responsável por aquele determinado evento, por parte daquele evento. Então o cara é de produção, o cara é de criação, o cara é de alimentos e bebidas, o outro é de hospedagem. Então cada um na sua praça, todos juntos, com um super documento, um processo bem claro, tudo detalhado e todas as informações trocadas e cruzando. Então você consegue deliberar para que cada um desempenhe seu papel de forma mais autônoma, livre. Claro que os horários, tudo acontece e os prazos são claros para todo mundo. Então, às vezes o pessoal está me esperando, eu vou ligar meu Netflix, sendo que eu tenho que entregar o negócio agora, não vai dar. Mas eu acho que o futuro das relações deve caminhar um pouquinho para esse rumo aí, sabe? De pessoas mais empoderadas, perdendo menos tempo com tarefas repetitivas, porque a automação vem aí para cobrir muito dessa parte onde tem muito errinho besta de falha de atenção, porque é trabalho repetitivo. Muita coisa, né? Então acho que os próximos 4, 5 anos vão ser bem interessantes. Eu tenho colocado o meu tempo muito em cima dessa engenharia de automação, de como que a gente vai se reorganizar, sem impedir que o brilho da pessoa tenha seu espaço invadido. Não adianta você querer substituir o brilho de um funcionário por um agente de IA. Mas esse agente de IA pode ajudar esse funcionário, esse colaborador a pensar ou a pesquisar mais rapidamente. Coisas que ele demorava 3 dias para pesquisar, ele vai poder pesquisar em 15 segundos. Então, ele vai ter acesso a um número maior de informação, vai poder analisar e separar o joio do trigo e a gente vai ter projetos muito melhores. Mas se você não tiver nenhuma automação, essa IA vai virar substituto de brilho humano. Aí, cara, aí a empresa vai pro buraco. Vai ter muita gente acontecendo isso. E quem não usar, empoderar funcionário direito, né? Ou sim empoderar, tanto faz se é funcionário ou não. O cara mesmo que tá lá na ponta tem que pensar, pô, isso aí é meu favor, eu tenho que usar, né? E a gente tem no Brasil, o Brasil é um país imenso, cheio de eupresários. É verdade. Tem muito eupresário no Brasil. Então, o eupresário vai ter que estar conectado a essas ferramentas. Até para ele também conseguir ter uma conversa mais madura, porque ele amadureceu usando a inteligência artificial. Então, eu acho que tudo isso para o eupresário também vai ser muito benéfico. A gente vai ter eupresários mais fortes que entrarem com as novas ferramentas e os eupresários que vão ficar para trás, os que não entrarem no universo da IA como ferramenta de trabalho. Então eu vejo que quem não usar também vai ser um eupresário mais fraco, porque porra, a
ia dar um boost no monte de coisa. Então, acho que ela... Elio, você falou de empresário e tem aí uma aposta dos chefões de OpenAI, o Sam Altman, o cara da NVIDIA, todo mundo falando que vão vir uma leva de empresas de uma pessoa, ou seja, um empreendedor, um empresário, que vai valer bilhões, né? Vão ter as primeiras empresas bilionárias e trilionárias, porque já se passou o trilhão, né? Ano passado, né? Que eu acho que foi a primeira vez. Mas vão ter empresas de uma equipe de equipe, já que você está usando aí, uma equipe de empresas bilionárias, velho. Então, o empresário brasileiro que tiver a capacidade de criar agentes e tudo mais para ir em frente, o brasileiro, então, nessas tem uma vantagem, meu amigo. Porque a gente é muito jogo de cintura por todas as condições arbitrárias que tem nesse país, né? Se ele preferir trocar os, sei lá, R$35 da Netflix, do Disney Prime, do Amazon Prime, Disney Plus e pagar o GPT... Tem uma chance, né? Ele tem uma chance. Depende de onde você vai pôr o seu dinheiro. No tempo livre do Netflix, ou você vai pôr seu autodidatismo via GPT, porque o GPT, para quem é autodidata, cara, é uma maravilha. O cara que quer ficar estudando com o professor, estudando, né? O professor ensinando ali, é uma outra característica. Não estou dizendo nem que um é melhor que o outro. Eu me identifico mais com autodidata, eu sou mais autodidata. Eu sou mais de enfiar as caras e ir pra cima, tal. Ariano, né? Baixa a cabeça, chifre aqui, puf, vai. Você é 1º de abril também, né? Dia da mentira. Pô, é o segundo cara 1º de abril que vem aqui, agora que eu me liguei. Eu tinha esquecido que você era 1º de abril. A Ana Paula é 1º de abril. Aí, depois você tem que ver o episódio da Ana Paula. Cara, que mulher guerreira, cara. Impressionante. Elinho, mais um pouco estamos terminando, mas a gente falou de pandemia. E, cara, você é uma empresa de evento, de viagem. E, cara, o que foi pandemia pra DMC, pra você? Deu vontade de falar, puta merda, não aguento mais. Óbvio, a gente não falou dos momentos difíceis aí, óbvio que teve, mas eu não sei se teve pior do que uma pandemia, porque não era que você, talvez, pessoalmente não estava bem, ou tua empresa veio uma outra e tirou cliente, ou, sei lá, de alguma forma te superou, mas bateu uma porrada, um tsunami em todo mundo. Você não podia fazer uma viagem de evento, você não podia fazer um evento, você não podia fazer nada. A gente estava na pandemia com 9 vagas em seleção. A gente estava numa expansão. O Brasil estava bombando. Era um ano de recorde de faturamento. E de repente virou um ano de recorde de demissão. Eu chorei. Chorei. Ninguém é super-herói, né, Linho? Óbvio. Chorei que eu tinha que desligar aquele puta time legal, porque eu não tinha como pagar. Porque no universo de eventos a margem é muito, muito pequena. A gente sempre depende muito de caixa para poder financiar a operação dos clientes. E a gente tinha muita passagem emitida, muitas convenções. Cara, era época de convenção, era muitos eventos já contratados. E aí quando você cancela um evento, aquele FII que você ia ganhar daquele evento some. E você teve o trabalho de contratar e o trabalho de descontratar todos os fornecedores. Fornecedores que você já tinha dado um sinal, teve que renegociar reembolso, não vou reembolsar. Também os hotéis, as companhias aéreas, todo mundo fechado. Cara, foi uma fase dura, mas por outro lado, foi uma fase de muita oportunidade. Então a gente conseguiu dar uma virada muito forte na empresa. E foi muito bom para os negócios hoje. Hoje a gente está com uma empresa muito mais madura e muito mais completa graças à pandemia. Porque a gente teve que sair de um lugar onde a gente olhava muito para uma operação de logística, turística, para um lugar de mais penso, para um lugar de mais planejamento, mais ideias, mais roteirização. Então, era um lugar que a gente não tinha tempo de navegar. E aí a gente teve que ser obrigado a ir para esse lugar de mais tempo. E aí foi muito bom. A saída da pandemia foi muito, muito boa para a agência. A gente ficou
uma agência muito mais madura. Também foi o momento da gente separar ali aqueles clientes que valiam mais a pena, que vieram com a gente na hora da dor e não os clientes só da hora do... Então, foi realmente o cliente mais parceiro, né? Porque quando você compra alguma coisa, você está dizendo muito sobre a sua empresa. É uma mentira dizer que só o marketing forja uma marca. O departamento de compras de uma empresa também forja a marca, porque os fornecedores são aqueles que fazem o teu negócio, né? E quando você tem uma política de compras ruim, que usurpa, que abusa, cara, é uma mensagem clara para o mercado que a tua empresa é assim, né? Então, está sendo construída uma cultura em torno daquela marca, através dos fornecedores. E, cara, o fornecedor conversa com todo mundo. Inclusive com os clientes. Fornecedor é um puta porta-voz. Fornecedor consome a tua Óbvio. marca. Então, eu vejo muita empresa aí tendo que ajustar suas políticas de compra para ter compras menos agressivas. E a pandemia deixou muito claro quem é... Quem é quem? Pô, legal, Elinho. Cara, deixa eu agradecer pelo seu tempo, mas mais do que isso, cara, pela tua amizade, pela tua sabedoria. Alegria grande você estar aqui, sabe disso. E vamos encerrar aqui às 17 horas em ponto pro Iago não enxotar a gente. Escuta esse cara, escuta o que ele falou aqui, que teve muita coisa legal no Conexão Benão de hoje. Eu agradeço demais, Elinho. Toca Parabéns aqui, deixa eu não pela chutar isso aí. iniciativa. Obrigado, viu? Boa sorte aqui. Valeu. Valeu.